sobre formação de terapeutas, como que funciona no Brasil a formação dos terapeutas. Depois, cursos online, como fazer e como praticar os cursos online, como aprender a fazer, e como um tópico sobre terapias, sobre assuntos sobre terapias de hipnose clínica. O assunto é hipnose clínica. As pessoas querem saber mais. Nós estamos falando aqui da nossa sede, da Clínica de Hipnose Médica, e vamos falar sobre hipnose clínica profissional. Eu já estou há 20 anos clinicando cientificamente em consultório. São 19 mil terapias, 18.897, faltam 3, terapias de 3 horas. No início eu fazia 5 terapias, depois 4 terapias de 2 horas, 3 terapias de 2 horas e depois 2 terapias de 3 horas. Hoje em dia eu faço uma terapia de 3 horas. Acho suficiente, porque as pessoas não têm noção, quando elas estudam sobre tratamento de hipnose clínica, algum curso que elas compram ou que elas fazem, né? Que seja numa empresa como a Omni, por exemplo, que também passa algumas informações importantes, mas não consegue construir uma terapia idêntica, completamente 100% assertiva. Porque esse é um processo que só se aprende no consultório. Então quem trabalha em consultório tem mais prática do que quem dá aula. Você pode reparar que a maioria dessas pessoas que dão aulas em cursos enormes são todos jovens que nunca tiveram um consultório de terapia de hipnose clínica, nunca atenderam uma pessoa, aprenderam hipnose de rua, hipnose rápida, induções rápidas, e eles ensinam hipnose. Eles ensinam a prática da hipnose, como hipnotizar pessoas. E nós não trabalhamos com isso, hipnotizar pessoas. Nós trabalhamos com terapia de hipnose clínica, que usa a hipnose, uma indução, ou 2. Uma é necessário somente, uma boa indução é melhor que 10 mal feita. E nós, na verdade, eu particularmente sou especializado em hipnose clínica florense, inclusive. Tive muitos casos de advogados, de psicólogos, de outros tipos de profissionais que pediram para fazer hipnose e cederam laudo para ajudar o seu cliente, advogados, psicólogos, psiquiatras. Então muitos psicólogos que veem os seus, muito advogado que vê o seu cliente sendo prejudicado por tratamentos clínicos, eles procuram um especialista florense para dar um laudo, para se defender, para sair das mãos do psiquiatra, para arrancar a pessoa da clínica de internamento. Porque a clínica de internamento só vai resolver o surto psicótico físico enquanto ela está ali. Depois daquilo ali, não vai mais resolver nada. Porque assim que ela sai do tratamento de internação, do surto psicótico, ela volta a ter todos os sintomas, porque todos os sintomas são originárias das emoções básicas delas, das emoções preliminares dela, das emoções da infância dela. Porque o nosso cérebro é construído na infância e depois vai para a fase adulta. Você não é um adulto que deixa de ser criança para virar adulto. Você vira adulto, mas ainda é criança, tem a emoção e tem todas as informações da fase da criança, da fase infantil. Então é preciso você saber que você nunca vai se livrar da sua fase infantil. Jamais você vai se livrar da sua fase infantil. Você não consegue, porque o cérebro não faz isso. O cérebro não apaga nada, não deleta nada. A pessoa é meio esquecida porque faz muitos anos que ela vive só no trabalho atual, na vida atual, e ela não consegue, talvez, lembrar de alguns momentos que foram problemáticos ou traumáticos. Mas isso não tem importância, porque a terapia em si mesmo,
com a hipnose clínica, com a regressão, a pessoa volta nos estágios anteriores e identifica os problemas. Então é importante saber que você precisa fazer o retorno na fase da infância para limpar desde a infância até a fase adulta. Vamos supor que você tenha 45 anos. Você tem que limpar desde a fase da infância até 45 anos. Se você não fizer isso, você não será uma pessoa saudável, nunca. Você que está me ouvindo, você não é a pessoa saudável. Você não fez terapia, não é a pessoa saudável, está com os problemas dentro de você, por menores que sejam, são problemas que você precisa resolver. Se você não resolver, você vai sempre ter um incômodo, uma insegurança, você vai ter um desconforto emocional, você vai ter uma falta de autoestima, vai procrastinar, você vai se dar mal com relacionamentos, se dar mal no seu trabalho, se dar mal nos seus estudos, vai achar que tem dificuldade para estudar, falta de foco, você acha que você não tem certeza se você é mulher, muitas vezes foi abusada, guarda aquilo para sempre, não dá certo nos relacionamentos afetivos, e aí pensa que o problema é somente daquilo ali que ela passou, do estupro ou do abuso sexual, que às vezes é dentro da família, é na parte do pai, ou do avô, ou de um tio, ou de um primo, ou de alguém. Então, veja bem, você não consegue se livrar dessas questões menores. Não tem como se livrar. Só quando você fizer um tratamento de hipnose clínica, senão você não consegue. Bom, ali é uma aula que eu estou dando ali num outro curso, né? Mas assim, deixa rolar. Eu quero falar para você que é terapeuta, que já faz terapia de hipnose clínica e achando que fez um curso em algum lugar e está seguindo um roteiro que parece que está certo, mas não dá resultado, o teu cliente sempre vai voltar para reclamar. Ele sempre vai voltar para reclamar. Ele sempre vai ficar com problemas mal resolvidos. Se você tentar resolver sintomas do tipo assim, ansiedade, depressão, fobia, angústia, se você tentar fazer isso nas terapias, você não vai obter sucesso. Porque, na verdade, você tem que resolver o problema, não é? Que tem por trás desses sintomas. Por trás dos sintomas tem o quê? O problema raiz. Às vezes é 1, 2, 3, 4, 5 problemas raiz. Se você não resolver o problema raiz, você nunca vai curar ninguém, você nunca vai acertar uma terapia. Sempre tem que ter uma origem do problema. Não adianta você enrolar o cliente, dizer para ele ficar melhor, dizer para ele ser melhor, dizer para ele se sentir bem, fazer um relaxamento, mandar ele fechar os olhos, fazer uma indução de David Elmer, mandar ele fechar os olhos. Você nem sabe se ele está no estado de hipnose, porque você não tem as palavras corretas para garantir e as perguntas corretas para ser assertivas para você saber se está ou não está no estado de hipnose. Às vezes você pensa que está. E tem um monte de respostas que eu não vou lhe dar agora, assim de mão beijada, porque eu trabalho com isso, né, comercialmente, e eu faço curso, ministro cursos. Vai ter cursos meus agora, final do ano, você pode participar de um curso meu. Se você fizer um curso online comigo, vai ter direito de participar do curso presencial gratuitamente. Então, curso presencial é mais ou menos assim, menos do que a Omni, mas só que ensina tudo, ensina você começo, meio e fim de uma terapia e mostra o resultado. Porque quem não mostra o resultado é porque está escondendo alguma coisa, porque está inseguro, porque não quer mostrar, porque acha que os outros vão copiar. Você acha que as pessoas vão copiar você de verdade? Eles não conseguem copiar, eles tentam copiar. Tem muitas pessoas que vão no meu canal ver os meus vídeos de terapia e fica copiando. Depois vai fazer curso comigo, confessa, falou assim, eu já faço terapia já há 1 ano e pouco, 2 anos, somente copiando o senhor, pelos vídeos que eu vi no seu canal. Agora eu estou fazendo curso com o senhor, porque agora eu já sei como é que, né, o seu trabalho, daí a gente já conhece profundamente como que funciona. Se não, vai ficar só aventurando. Outra coisa,
Presta atenção, a partir do ano que vem, nós vamos colocar o Código de Defesa do Consumidor. Então, se você usa o Código de Defesa do Consumidor, você vai ter que respeitar. Ou você presta serviço bem prestado, ou você vai ter que devolver o dinheiro para a pessoa. Sim, você vai ter que devolver o dinheiro para a pessoa. Por quê? Porque você fez uma terapia que não deu resultado. A pessoa não teve resultado. Compreendeu? É a mesma coisa que comprar um carro novo e sair com um carro usado. Compreendeu? É a mesma coisa que você for pela internet comprar um produto e depois você receber outro produto falso, diferente. É a mesma coisa. É o mesmo sistema. Você fez na internet, comprou lá um tênis e recebeu um tênis falsificado da China por um valor caro, pagou caro, pagou 4... Tem pessoas, tem uma pessoa que está para agendar uma terapia comigo, uma terapia única de 3 horas, única de 3 horas, 3 horas e meia. Então é o seguinte, ela fez 10 terapias com a amiga dela, pagou 10 mil reais, pagou R$1.000 cada terapia e ela não obteve sucesso. E ela está aguardando para pensar e está em dúvida ainda se a minha terapia vai dar resultado. É possível que ela esteja em dúvida ainda, por isso que ela não confirmou. Então eu digo para você, as pessoas têm dúvidas porque elas têm a enganação cerebral de acreditar que acham que o cérebro não consegue fazer tudo o que precisa fazer. Eles pensam que o cérebro é que manda na pessoa. Não é a pessoa que manda no cérebro. É o terapeuta que manda no cérebro da pessoa. É a terapeuta que manda a pessoa ajudar o seu cérebro. O terapeuta manda terapeutizar o cérebro. O cérebro é infinito. Cada minuto no cérebro, cada minuto que o cérebro está no estado de hipnose, cada minuto, cada segundo, cada minuto, cada 10 minutos, é uma eternidade. É um limite sem fim. É um negócio surreal. Dá para fazer milhões de coisas em 1 minuto, 10 minutos, 50 minutos, 60 minutos, e as pessoas não fazem absolutamente, às vezes, nada numa terapia de 1 hora. É tempo para fazer uma avaliação, demora um monte. É tempo para fazer uma indução, que é muito enrolada, demora um monte. E depois não sabe estar no estado de hipnose, e depois não sabe como fazer para resolver as coisas. Então, assim, aqui na clínica de hipnose médica, não tem como você não sair com um problema resolvido. São 20 anos de trabalho, são 20 anos de profissão, são 20 anos de pesquisa científica, comprovada. A partir do ano que vem estou lançando meu livro. O nome do livro vai ser A Hipnose Depois de Freud, entendeu? Seguindo a hipnose depois de Freud. Vou dar vários títulos para não dar o título real. Eu estou fazendo um trabalho depois de Freud, o estudo do trabalho depois de Freud. E eu digo para você uma coisa, é fantástico o cérebro humano. Como ele pode se complicar naturalmente, porque ele nasce saudável, né? Do pai, da mãe e da mãe ele nasce saudável, porque ele não nasce do pai. Criança não nasce do pai, da barriga do pai, nasce da barriga da mãe. E nasce saudável o cérebro. Depois que ele cresce, fica doente. Os pais deixam ele doente. Os pais mal resolvidos deixam os filhos mal resolvidos. Os pais mal construídos deixam os filhos mal construídos. Compreendeu isso? Então, é assim que funciona. Você que é terapeuta, está tentando fazer uma terapia, porque você comprou um curso na internet, esse de R$500 aí do Lucas Naves, não sei de quem, sabe? Tem vários cursos por aí de R$500, que eles nunca foram terapeuta. A maioria dos vendedores de curso não tem paciência para fazer terapia e tratamento. Eles não têm vontade e eles não sabem como fazer. Então eles preferem vender curso, que dá mais dinheiro, dá mais lucro, fica só no ar-condicionado e não precisa trabalhar. E não ajuda ninguém, porque se ele não faz terapia, ele não ajuda ninguém. Se você ligar para mim, marcar uma terapia comigo, você vai ter uma terapia com resultado. Porque todas as terapias que faz dá resultado.
Não tem como não dar resultado. Porque eu já sei o que dá resultado e o que não dá. O que é certo e o que é errado. Eu já fiz tantas terapias que eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que não é para usar. Eu sei qual é o erro, qual é o problema, o que o cérebro não aceita fazer, o que o cérebro aceita fazer, o que o cérebro pensa, como ele reage nas questões. Então, assim, nós estamos aqui na Clínica de Hipnose Médica, aqui no nosso laboratório, para aguardar você para fazer um curso comigo. Se você fizer um curso comigo, profissionalizante, você vai ter uma profissão para o resto da vida. Se você fizer um curso de psicólogo, você não terá uma garantia de nada, que você será um psicólogo para o resto da vida e terá clientes suficientes. Por quê? Porque os clientes não estão mais procurando psicólogos. Psicólogos não resolvem os problemas. Psicólogos só ajudam as pessoas a entender os problemas, mas não resolvem. E aí as pessoas ficam se enganando com psicólogos, depois eles vão procurar uma coisa mais correta, mais precisa, que é a hipnose clínica, que é solução na origem do problema. Compreendeu? E para os terapeutas, eu vou lhe dizer o seguinte, terapeuta, você que é terapeuta, que você continua fazendo 10 sessões para as pessoas, por que você está fazendo 10 sessões para as pessoas? Porque você não consegue fazer em menos tempo? Cobrar menos sessões? Você quer cobrar 10 sessões, quer ganhar 10 sessões, você quer cobrar 10 terapias? Você está fazendo o público pensar e os consumidores pensar que tem que fazer 10 terapias, né? Como se fosse os psicólogos, né? Que quando pegam um paciente, nunca mais entrega para o paciente, eles não desgrudam do paciente. Eles sempre colocam um problema em cima do outro, nunca para e eles não solucionam. Eles estão sempre ali tentando ajudar, né? Você já ouviu falar que teve algum psicólogo que fez tratamento de hipnose clínica? Ele está tratado? Ele já está realmente curado e tratado para fazer o tratamento de psicologia? Não está. Ele continua ainda permanecendo no erro, porque ele não está tratado. Normalmente, os psicólogos escolhem fazer psicologia porque eles têm problemas emocionais mal resolvidos. Por isso que eles procuram psicologia, para se formar, para tentar se entender, se compreender melhor, para tentar resolver os pepinos deles, e não resolvem. Então a maioria dos psicólogos, depois da terceira, quarta sessão, só fica falando de problemas particulares, como se tivesse intimidade com o paciente. Essa não é a função dos psicólogos. A função do psicólogo é dar resultado. E se eles não der resultado, eles têm que devolver o dinheiro. Eles não podem segurar a pessoa, ficar fazendo avaliações com os pais e não resolver o problema das pessoas. As pessoas continuam doentes, continuam com ansiedade, continuam com a depressão, continuam com fobia, continuam com medo, continuam com a angústia, continua com a raiva, continua com medo, continua com a insegurança, continua procrastinando, continua se escondendo, continua fugindo, continua criando problema, continua discutindo, continua fazendo coisas que não deveria fazer. Não é verdade? Esse aqui é o meu canal. No YouTube, eu vou mudar para outro vídeo para ver se eu consigo mudar para outro vídeo. Vamos ver aqui. Sempre tem como mudar para outro vídeo. Vou mudar para um vídeo... Pode ser qualquer um, né? Porque tem tantos vídeos, são 800 vídeos no meu canal. 800, não é 80, não confunda. 800 vídeos no meu canal. É muito interessante, né? Uma pessoa que mostra como fazer terapia, que não tem medo de mostrar como fazer terapia. Esse aqui sou eu fazendo terapia. Desde cedo comecei a mostrar fazer terapia para as pessoas, porque os clientes querem ver. Eles não querem só entrar lá e confiar em pessoa que ele nem conhece, ou que foi indicado por um amigo dele, que ficou melhor, mas não está curado. Ficou melhor, entre aspas, né? Não ficou curado, ficou melhor. Melhor não é curado, não é a mesma coisa. Não é a mesma conversa. Melhor e curado é a mesma coisa? Não é. Curado é resolver o problema na raiz do problema. Compreende?
curado é resolver o problema na raiz do problema no cérebro. Esse é curado. Ele vai lá, volta e resolve os problemas anteriores e automaticamente dispara os gatilhos ou cessa os gatilhos para os problemas que estão sentindo hoje. Então vamos, por exemplo, quem sente uma angústia, uma tristeza, uma depressão é porque tem um problema mal resolvido dentro dele. Na fase da infância, na fase da juventude, um bullying, pessoa que passa por bullying, né? Pessoa que passa por bullying, nossa, a pessoa vive uma vida de inferno. Ele se sente menosprezado, julgado, se sente culpado. Muitas vezes o próprio pai, que é alcoólatra, que bebe, que é negativo, que é prejudicial, prejudica ele, prejudica a mãe. Às vezes o pai abandona o filho, às vezes a mãe abandona o filho, às vezes a mãe bate no filho para poder educar. Bate e rebaixa, né? Ela rebaixa o filho, tipo assim, deixa ele depressivo, angustiado, entristecido. E eles confiam muito na mãe quando é criança. As crianças confiam muito nos pais. Eles confiam 100% nos pais. Tudo que os pais falam, eles acreditam, como se fosse a verdade absoluta. Mas não é verdade absoluta, sabe por quê? Porque os pais não fizeram o curso para saber a verdade absoluta, para saber o que é verdade e o que é mentira. Eles contam a verdade deles. Tipo, o tio passou de carroça vendendo mandioca, não sei das quantas, e cobrou tanto, e contou uma história antiga, não sei das quantas. É uma verdade isso? Diz que tinha cavalo sem cabeça. Diz que tinha, sei lá, que viu algum vulto, que viu alguma coisa. Tudo mentira. As pessoas acreditam, as crianças acreditam nas mentiras. E elas vivem com as mentiras, casam, se relacionam, vão trabalhar, vão estudar na faculdade, vivendo na ilusão, na mentira, na enganação, na enrolação, na ilusão da própria crença dela, na crença dela que limita ela, chamada de crença limitante. Ela não deveria ter isso dentro dela, mas foi plantada pelos pais, foi plantada pelas avós, foi plantada pelos tios, pelos primos, pelos irmãos. Tem irmão que abusa sexualmente do outro irmão, da irmã. Tem mãe que abusa sexualmente do filho. Tem pai que abusa sexualmente da filha. Desde 2 anos de idade, 3, 5, 10, 15. Tem pai que faz coisas horríveis. Eu tive tantas terapias, dessas 19 mil terapias, estupros foi de monte, centenas. Abusos sexuais de monte, centenas, pessoas destruídas, com a vida destruída. Não é normal. Se você é terapeuta e não sabe fazer isso, tem terapeuta que não sabe tirar um medo de cobra de um cachorro, não sabe como. Ele não sabe como levar a pessoa lá no momento que aconteceu aquilo e mudar a visão da pessoa, compreendeu? Mudar a visão da pessoa sobre o foco daquilo que ela aprendeu. Ele não consegue fazer isso. Ele vai dizer para a pessoa assim, ó, eu vou falar para você estralar o dedo 3 vezes e você vai parar com medo de cachorro. Vocês acreditam nisso? Tem gente que faz isso ainda até hoje. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai parar de ter medo de cachorro agora. Vocês acreditam que tem pessoas que fazem isso com os clientes? Só doido que faz isso com o cliente. Não é normal. A verdade verdadeira é fazer a pessoa compreender, o cérebro dele, ignorante, compreender a verdade para poder viver na realidade. Aí sim vai dar certo. Aí sim ele vai acordar dentro dele para acordar como adulto, para viver bem como adulto. Compreendeu? Essa técnica é única no mundo. Não tem outra pessoa que saiba fazer essa técnica que eu faço no mundo. Eu não estou falando no Brasil, é no mundo. Vocês compreendem? Essa técnica da maneira que eu faço, não tem outra pessoa que faz isso no mundo. Só eu que faço ela no mundo e vou ensinar para o mundo como fazer a terapia corretamente. Essa é a minha função. A função é mostrar para as pessoas como que faz o trabalho, como que as pessoas realizam o trabalho de forma assertiva.
Porque é importante você saber que de forma assertiva você tem como modificar a raiz do problema. O problema está na raiz, não está no remédio, não está na farmácia, não está na mão do psiquiatra. Eu tenho 6 vídeos lá no meu canal, que tem 800 vídeos, que contam uma história, parece um filme da Netflix, conta a história assim, ó, nas mãos do psiquiatra. A história é de uma pessoa que trabalhava numa penitenciária que foi esfaqueada, não é? Por um detento, por vários detentos, por uma rebelião, e depois ela caiu na mão de uma psicóloga. Preste atenção na conversa, na mão da psicóloga. E a psicóloga não conseguiu resolver ela com alguns medicamentos. A psicóloga passou para o psiquiatra, e o psiquiatra, sedento de dinheiro, sedento pelo dinheiro. O psiquiatra, eles são sedentos pelo dinheiro. E ele cobrava a consulta dela particular, porque eles tiram a pessoa do plano de saúde e passam para o particular para ganhar dinheiro. Eles fazem a cabeça da pessoa, fazem a sua cabeça. E você passa para o particular, começa a pagar consultas, começa a tomar um medicamento. Ele coloca um medicamento que vicia. Ele tem 5 possibilidades de te dar 5 medicamentos, ele te dá o pior, o que mais vicia, para você se tornar dependente químico. Depois ele dá o outro, o terceiro, o quarto, depois o quinto. Essa mulher chegou a tomar 12 comprimidos todo dia, durante anos. Ela ficou a pior pessoa que você possa imaginar, por causa de medicamento. Não conseguia dormir, nem acordar, nem comer, nem ir no banheiro, nem defecar direito. Ela não conseguia saber onde é que ela estava, onde é que ela morava, quem eram os filhos dela. Ela sofria feito um cão, na mão dos psiquiatras. Eu não estou falando mal dos psiquiatras porque estou falando a verdade dos psiquiatras, porque os psiquiatras não têm culpa, eles não sabem fazer melhor. Eles não têm culpa de nada. Eu perdoo todos os psiquiatras, porque eles não sabem fazer melhor. Eles são ignorantes, eles não sabem como resolver um problema na raiz do problema. Então eles dão o quê? Medicamento. Você chama ele de doutor como psiquiatra e vai tomar medicamento. Você nunca vai ficar bom com medicamento, porque o problema nunca vai embora. Ele vai sempre andar com você, nunca vai parar. Ele não para. Então essa primeira parte que eu estou falando agora é sobre formação, terapias, terapeutas e modo de fazer terapia, modo correto, modo errado, e alertar você que é paciente, parar com essa enganação de ficar indo na conversa dos outros, que um amigo seu disse que algo era bom, que tinha uma raiz lá de gengibre que era bom, que curava o pé, a unha do pé. Pelo amor de Deus, para com essas coisas. Para de achismo. Vai procurar um tratamento especial, que eu sou a única pessoa no mundo que faz esse tipo de terapia. Você não vai encontrar outra pessoa que faça isso. Só se for um aluno meu. Aí você encontra. Tem uns alunos meus aí. Tem o Dr. Vitor Leite, lá numa cidade chamada Foz do Iguaçu. Ele já está preparado para fazer a terapia. Tem vídeos dele já. Tem Maurício Citizen. Tem outras pessoas, mulheres, psicólogas. Um dia eu vou trazer o nome de todas as pessoas que têm informação comigo e vou passar o nome para vocês. Nome, telefone, vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Eu prometo para vocês. Eu só quero que vocês saiam da escuridão. Saiam da mentira, da ilusão. Parem de se enganar e achar que vocês sabem de coisas que vocês não sabem, que vocês vê na internet, porque a internet está cheia de lixo agora. Cheio de lixo, cheio de coisas, cheio de informação errada, equivocada. Tem pessoas que fazem tratamento emocional com PNL, Programação Neurolinguística. Isso não é tratamento, isso não é terapia. PNL não é terapia. PNL é uma forma de tentar reprogramar o cérebro para não sei o quê. Não sei o que é, porque eles não fazem terapia emocional para tratamento. Eles não sabem como fazer, porque não fizeram comigo. Como é que vão fazer? Não é verdade?
Então PNL não é tratamento terapêutico.